35 anos não são 35 semanas, nem 35 dias. É uma vida, é uma história, e hoje eu tenho o prazer de vir aqui contar um pouco da história das baterias Pioneiro. Na verdade, eu vou tirar as minhas curiosidades. Quem vai contar essas histórias é quem criou essa empresa que me surpreendeu muito aqui no interior de Santa Catarina, 13 Tilhas. Pessoal, bom dia. Sirivaldo Barbieri, Dorival Barbieri, fundadores da Baterias Pioneiro. Eu comecei a trabalhar com vocês há mais ou menos 2 anos. E quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi muito. Uma empresa 100% brasileira, dentro do interior de Santa Catarina, com quase 1.500 colaboradores. E eu fui conhecendo a história de vocês, que é uma história muito bonita, uma história de empreendedorismo raiz, de quem começou mesmo com 2 empregos, trabalhando aos finais de semana, à noite, até chegar aqui. Vamos lá, né? Então, eu vou contar um pouco da minha vida, porque através da minha vida, desde os meus 15 anos, aí a gente iniciou toda essa trajetória, daí que a gente nem sabia que ia ser um empreendedor outra vez, e a gente ia criar tudo que a gente tem, e quando a gente vê tudo que a gente tem, a gente nem imagina como é que a gente chegou. Mas, contando essa minha história, porque quando eu saí lá aqui a gente chama 13 Tilhas Santa Catarina, nós tínhamos uma linha que nós morávamos, chamava Linha Pinhal. Então a gente é uma família de 8 irmãos, né? E aos 15 anos eu tive essa conversa com meu pai, que era raramente a gente conseguia lá, eu estava lá colhendo arroz, antigamente a gente colhia tudo à mão, esse arroz. E eu disse para o meu pai, mas eu não queria essa minha vida, eu queria ter uma oportunidade de estudar. Daí o meu pai falou, olha, a gente não tem condições, mas se você acha que isso é para você... E ele me deu esse incentivo que eu poderia ir. Então, decidi que daquele dia em diante eu queria fazer, porque até na nossa localidade a gente ia até a 4ª série, que só tinha até o 4º ano lá, que nós estudávamos todo mundo junto numa escola, não é? Primeiro, segundo, terceiro, era tudo junto nessa escola. Então, através daquele impulso do meu pai, eu gosto de falar isso porque muitas vezes a gente não teve, e naquela época... 50 anos atrás, o meu pai me deu esse impulso, não, se quiser, não tem problema nenhum. E aí, comecemos a cavalo mesmo, vinha 13 Tilhas fazer esse estudo. Mas, no passado 1 ano e pouco, eu vi que ficava muito cansativo e apareceu uma oportunidade de ir trabalhar num posto de combustível. Perfeito. E através dessa história, desse posto de combustível, eu comecei a trabalhar como lavador de carro e como borracheiro, né? Então Isso em que ano foi mais ou menos, Sirivaldo? Isso nós estamos falando em torno de 45 anos atrás, 47, anos. Por aí. Eu estou com 63, então é mais ou menos nessa época, eu tinha 15, 16 anos. Ou seja, importante, a história da Baterias Pioneiro tem 35 anos, no CNPJ, desde que a empresa foi constituída. Sim. Mas vocês vão entender como essa história começou há mais de 40 anos. Aí. Exato. Então eu só iniciei isso porque foi através desse trabalho aí no posto de combustível, como borracheiro, lavador de carro, que eu fui criando. Foi a primeira vez que eu assinei a minha carteira, eu acho que tinha 15 anos de trabalho. Então naquela época ainda tinha essa questão de você podia assinar a carteira e tudo, e podia trabalhar de menor, que não tinha problema nenhum, né? Então eu fui adquirindo essa confiança, e através disso depois eu fui trabalhando, e aí que veio talvez essa história que a gente vai contar mais da Pioneiro, que vai vir agora o meu irmão Dorival, que vai contar um pouco para depois a gente dar sequência. Você falou de carteira de trabalho, me contaram uma história boa, que você era bombeiro na carteira de trabalho, ou era você que era bombeiro? Essa questão de bombeiro, porque o pessoal depois de um tempo, o meu filho Ed perguntou, tá, mas eu vi na tua carteira que você era bombeiro, eles achavam que eu era bombeiro de bombeiro mesmo. Mas não era bombeiro porque lá no posto a gente colocava como bombeiro, que era frentista que abastecido. Operava bomba de gasolina. Exatamente isso. Como é que você entrou nessa história, Dorival, junto com o Sirivaldo? Bom, daí o Sirivaldo já contou a história, que nós somos em 8 irmãos, nós tínhamos pai e a mãe que moravam lá. Era pouca terra para todo mundo sobreviver lá, mas porque o pai e a nossa mãe sempre ensinou para a gente desde o início, a gente aprender a trabalhar, conquistar. Minha mãe e meu pai eram muito trabalhadores, sempre desde o início nós tínhamos que trabalhar
correr atrás do resultado da vida, que o pai e a mãe falaram que não, se nós ficássemos os 8 irmãos lá, não ia ter um futuro muito melhor. Então nós, como o Ciraldo já tinha vindo para cá fazia uns 4, 5 anos, depois eu também, como sou irmão mais novo, tinha que vir estudar aqui, que lá só já tinha até a 4ª série. Daí eu vim para Três Itilhas, parava na casa da minha irmã como pensão, que chamava aquela vez, estudava de manhã, começava 1 hora no posto, trabalhava até 8 horas da noite. Nesse mesmo posto, vocês juntos? O Sirivaldo já estava um cargo um pouco mais elevado, que já estava lá, daí ele subiu um pouco de profissão e eu já mandava. Mas é isso que eu ia fazer, era chefe dele? Dava briga nessa época? Não. Daí ele subiu de profissão e fiquei na área dele, que era de borracheiro, lavador de carro, assim, a gente fazia de tudo um pouco lá. Então a gente ficou um tempo trabalhando junto lá no posto lá. Depois, atrás do posto ali, tinha uma reforma de bateria, que era atrás da borracharia onde nós trabalhávamos. Que o cara tinha uma reforminha de bateria aquela vez, o cara abria uma bateria, que era outra tecnologia, trocava um vaso, fazia algum reparo para fazer. Chegou um determinado tempo que esse rapaz quis vender a empresa dele. Então ele ofereceu para um outro meu irmão, que é o Silvério, que ele tinha aqui, chama uma linha de leite onde ele colhe produtos da agricultura para levar o leite para a fábrica de laticínio. E daí esse cara ofereceu para o meu irmão que ele fazia serviço. Daí meu irmão falou que ele não tinha dinheiro para comprar, na época também não tinha. Acho que meu irmão tinha um Opala velho, e acabou dando isso aí no negócio para começar esse pequeno negócio. Então, quem começou a empresa foi o meu irmão Silvério. Ele deu Opala, ficou com a linha de leite, a mesma coisa. Então ele puxava o leite, nós continuamos trabalhando no posto e depois nós trabalhávamos até as 8 da noite e depois das 8 nós ia lá tentar reformar a bateria, que nós não entendia nada. E nós ia lá. Abri a bateria, ver como é que era. Ele comprou a reforma da bateria sem entender nada, e vocês também não. Foram só de olheira. E o cara ficou lá 1 semana, 2 ensinando para nós e foi embora e nós tivemos que aprender desmontando e fazendo. Aquela vez a bateria não precisava muito de tecnologia, né? Porque era só mais ou menos para dar partida na coisa, então era outro tipo de bateria. E depois nós trabalhávamos até as 8 da noite, ia lá, ficava até meia-noite reformando bateria, e no final de semana, daí nós ficava também lá. Daí nós mudemos do lado da borracharia e fomos embaixo do porão da casa dele, porque nós não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Para nós economizar, a gente continuou trabalhando e fazia bateria e lá para não pagar o aluguel, e também nós tínhamos que ficar trabalhando porque não conseguia viver da empresa. E onde é que vocês buscavam as informações para entender como é que se reforma a bateria? Porque hoje, se eu comprasse uma reforma de bateria, eu ia lá no Google e digitaria como reformar a bateria e via uma série de listas e vídeos e tal. Naquela época, estamos falando ali do começo dos anos 80, né? Não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha computador. Como é que vocês se informavam? Era através de outros profissionais? Essa 1 semana que ele passou de treinamento foi tudo que vocês tiveram e depois foram aprendendo na raça? Isso foi mais entre o acerto e o erro. Nós abria a bateria lá, não tinha muita informação. Daí você pedia um para um, pedia para outro, que tinha um pouco mais de conhecimento, mas você abria, montava a bateria, se não dava certo, desmontava e você ia aprendendo com o tempo, né? E quanto tempo levou para arredondar essa operação? Uns 2, 3 anos para nós conseguir dizer assim, agora nós temos um produto que pode colocar no carro e dar partida que vai funcionar. Cada vez nós colocávamos no carro, tinha vez que dava partida, tinha vez que não dava. E não tinha nem aparelho para testar antigamente, era outra coisa, mas era a realidade. O grupo pioneiro se iniciou num porão de casa, a gente chamava porão de casa, né? Não foi uma garagem, né? Mais famoso é garagem, mas o nosso era porão de casa. A gente tinha 2 empregos, né? A gente nunca tinha um só, porque o negócio não dá. Então, um pequeno negócio você não tinha como sobreviver dele. E aí esse meu irmão contou essa história dessa reforma, que iria lá porque era uma bateria de Pischer, que o Droval falou. Você não sabia nada de tecnologia, então você abria a bateria é assim, você pegava o produto, você abria ele, a placa é aqui, essa aqui é positiva, essa aqui é negativa, e o cara lavava tudo que era separador e usava o mesmo produto que você tinha, só muitas vezes trocava de vaso. Então isso se for uma reforma de bateria. E muitos anos a gente só trabalhou com baterias de caminhão. Que uma era o Isso é importante. Era o só início da Pioneiro foi com bateria de caminhão. Só de caminhão, que seria a bateria que está aí. Que é essa em máquina agrícola, né? Em máquina agrícola, porque automóvel, essas coisas, era bateria muito difícil de fazer e não tinha tecnologia. Então começou com o Pischer, que seria a bateria ali bonita, e com Pischer e com tampa. Por isso que você abria ela e você descobria, não tinha Google, não tinha nada disso. E nos erros e nos acertos a gente foi construindo. Então você
a gente fala hoje em dia que você muitas vezes você nunca vai ser perfeito num produto, mas a gente foi melhorando com o tempo. E aqui é uma região muito fria, né? A bateria sofre muito na partida de manhã, e isso também exigia mais da bateria de vocês. Isso influenciou no desenvolvimento do produto hoje para ser uma bateria referência? Eu acho assim que depois foi se construindo essa ideia, mas isso demorou muitos anos para chegar onde a gente chegou, com muitos erros e acertos, né? Então... Tinha cliente bravo na época? Não, sempre tinha aquele, mas todo mundo entendia porque não era um produto que era tão fácil em ser encontrado. Como é que vocês lidavam com esses clientes, né? Que, você vendeu uma bateria, reformou, entregou e não funcionou, e aí a pessoa voltava com a bateria e falava, não funcionou. Como é que era esse trabalho de vocês? Naquela época lá, uma coisa que hoje era normal, quando era frio aqui, 2, 3 graus negativo, que dá geada aqui na nossa região, todos os caminhões, mesmo que o caminhão tivesse 1 ano, 2 de uso, o cara deixava sempre muro abaixo para conseguir ligar o caminhão de manhã. Mesmo que fosse a bateria original do caminhão, ele não conseguia dar partida. Então o que o cara fazia de manhã, deixava no muro, soltava o caminhão de manhã, fazia pegar no tranco, a gente chamava, depois que o motor esquentava, automaticamente usava a bateria. Então era uma coisa que sempre foi assim no passado. Os caminhão antigo era assim. Trator era a mesma coisa, o cara deixava no muro, depois que funcionava o motor tá quente, ele funcionava. Então amenizava uns poucos os problemas. E no verão ele pegava normal. Então, e depois a gente foi aprendendo aí, olhando aí, melhorando os produtos. E também veio, a gente sempre pegava as baterias da concorrência, que vinha muito bateria importada aquela vez lá, e a gente acabava copiando e melhorando os produtos dos outros. Que o segredo é você pegar um produto da concorrência. Vocês usavam referência da concorrência também? Concorrência, só que não tinha a tecnologia que os caras tinham na época de equipamento, mas nós tínhamos que tentar em cima daquilo conseguir fazer uma bateria que não concorrente tinha. E o segredo é você pegar um produto e tentar melhorar mais ainda. Então, mas isso a gente foi aprendendo também com as outras marcas de bateria que tinha no Brasil. E durante esses anos de começo da Pioneiro, que ainda nem era Pioneiro, vocês tiveram outros trabalhos paralelos juntamente com isso? Como é que foi essa história? Que tipo de trabalho vocês fizeram como garçom? Como é que foi tudo isso? Por isso eu disse que cada um de nós, eu principalmente no meu caso, eu tive que buscar outros meios de sobrevivência, né? Quando aos 15 anos que eu saí de casa, um período vim para cá e depois, antes de trabalhar de borracheiro, que eu contei primeiro, e de lavador de carro, eu fui numa outra cidade que era Salto Veloso ali, e lá eu trabalhava de garçom, e meu dia de manhã ia na aula, e de meu dia eu trabalhava de garçom, e depois de tarde era uma rodoviária, tinha que vender passagem, vender cachaça, atender o pessoal. Isso eu tinha uns 15 anos. Entendi. Então eu tive que fazer esse trabalho, depois um período fui para a agricultura também lá em Salto Veloso, então eu fiquei 1 ano nessa cidade, e aí depois que eu vim para cá, então a minha vida também ela foi construindo de várias situações, porque eu vivi esse momento que eu sempre falo para as pessoas, é difícil hoje em dia se dizer como é que o cara vai fazer, mas a gente viveu como é ser empregado, como é você fazer as coisas. Então eu acho que isso, o mesmo período que eu trabalhei de garçom, o mesmo período que eu trabalhei lá numa rodoviária, mesmo no pomar lá que a gente cuidava de frutas. Então, o mesmo tempo que eu trabalhei de borracheiro, de frentista nesse tempo, isso me ajudou a transformar eu como uma pessoa melhor, porque eu também vi como é que era a realidade de ser empregado. Qual foi esse momento de virada que criou-se o CNPJ em 89? Para voltar agora a 89, para o começo, que hoje estamos comemorando os 35 anos da Pioneiro, aí o nosso pai lá, ele tinha um terreno lá, e ele acabou vendendo esse terreno ali, porque o Silvério, que era o meu irmão, que tinha mais anos que tinha ficado lá na colônia, ele ficou até os 26, 27 anos, ele ficou na roça lá. Então, como um agradecimento pelo trabalho, esse meu pai deu esse terreno, esse dinheiro ele vendeu, e através desse dinheiro a gente comprou um terreno, que é na rua Presidente Pequeno, em Três Estiras, que nós começamos nesse local, aí nós criamos o CNPJ, Baterias Pioneiro, e ali a gente começou a criar uma indústria, que foi isso em 89, com a venda desse terreno que o pai teve, passou esse dinheiro para o meu irmão Silvério, e a gente acabou adquirindo, e aí em 89 a gente iniciou um CNPJ realmente, que é isso que nós estamos comemorando hoje. Como é que foi, Dorival? Aí em 89 a coisa engrenou? Em 89 nós fizemos essa indústria, comecemos a indústria,
O meu irmão, nessa época aí, acho que 87, 88, também não sei, recordo bem, ele saiu desse posto e alugou um posto lá em Renascença, que é no Paraná. Ele pegou, já foi lá e alugou um posto, e eu daí acabei saindo do borracheiro onde eu trabalhava, desse posto, e fui assumir indústria lá, porque daí meu irmão foi embora. Então eu acabei assumindo a fábrica lá no começo, no início. Meu irmão acho que ficou lá uns 6, 7 anos. Até 94. Até 94 ele ficou lá, porque daí também ele tinha uma renda extra, e quem tocava a fábrica era eu. Meu irmão Silvério na época era sócio ainda, daí nós abrimos uma distribuidora de bateria em Videira, que é um município a 30 km aqui, porque daí nós já tinha mais produção. Como eu cuidava da indústria, meu irmão cuidava da distribuidora lá e tinha uma autoelétrica junto, e já vendia bateria aqui no 13 Tiras, na região aqui, e acabava vendendo em Videira, que tinha uma fábrica muito grande, que era Perdigão. Como nós tínhamos contato lá, nós vendíamos muita bateria para essa empresa lá. Então meu irmão foi lá para atender quase essa empresa e depois conseguiu. Até hoje ele mora nessa cidade que é Videira. E depois com o tempo ele decidiu sair da sociedade e daí segui eu Sirivaldo. Depois, nessa época de 89, nós já fazíamos umas 50, 60 baterias por mês, que era um volume grande. Depois foi para 100, 150, 200, até todo ano a gente foi crescendo. Então a história começou lá em 89, que eu assumi a indústria. E até hoje a gente estamos juntos, eu e o Sirivaldo aqui. E como é que vocês trabalharam com as empresas da região? Você falou da Perdigão, aqui tem a Tirol, tem até uma história que me contaram que o caminhão da Tirol para pegar tinha que colocar estopa no... Como é que funcionava isso daí? Porque na verdade era a tecnologia que existia aquela vez, como era muito frio, mesmo você soltando o muro abaixo, você tem que colocar fogo ali para dar combustão no motor, para pegar fogo no motor, né, que a gente chamava. Então tinha as máquinas da prefeitura. A estopa ia bem na entrada ali, que tem o filtro, né? Você tirava o filtro em cima, pegava lá, porque também a gente vendia para a prefeitura, que não tinha muitas máquinas, mas já tinha bastante, então tinha que colocar fogo ali, tirava o filtro, colocava fogo, quando dava lá, pegava fogo, daí você tirava fora. Então era o jeito de fazer pegar os carros mais antigos. Isso eram os caras diesel, né? Se fosse a gasolina, ele tinha uma partida muito, a combustão era muito mais alta, então cara diesel era assim que fazia pegar no inverno. No verão não, no verão tinha era quente e daí pegava normal. Mas as empresas aqui da região também foram fundamentais para... Todas as empresas regionais ali, a gente sempre conversa com as pessoas, se nós não tivesse... Nós sempre fizemos um trabalho regional. Quando depois a empresa começou a crescer, nós sempre... O estado que nós primeiro crescemos mais foi Santa Catarina. Depois que nós fomos para o Rio Grande do Sul, que também é vizinho nosso, e para o Paraná. Então nós fomos muito fortes. Até 2005, por aí, nós trabalhávamos nos 3 estados do Sul. Porque nós queríamos sempre trabalhar na nossa região. Então, ali que começou a crescer. E aqui a gente chega e vê uma fábrica super moderna, uma fábrica alinhada com o que existe melhor no mundo hoje. Mas eu imagino que vocês começaram em 89. E como é que foi o trabalho de desenvolvimento, com a chegada dos primeiros engenheiros, a primeira equipe para melhorar os produtos? Como é que foi essa linha do tempo ali durante os anos 90? Nessa época ele também... Não tinha muitos engenheiros, engenheiro mais perto que tinha, devia estar na região de São Paulo ali, que tinha algumas fábricas famosas, mas nós não conseguíamos trazer as pessoas de lá porque é uma cidade de 2.000 habitantes, não tinha estrutura, e o salário também era... O que nós fizemos? Nós formamos pessoas aqui, pegamos pessoas que trabalhavam aqui em 13 Tiras, e nós desde o início eles trabalhavam com nós e fomos aprendendo com essas pessoas. Até hoje... 95% do nosso quadro é pessoa regional. Então nós tivemos que treinar essas pessoas do zero aqui. Foram estudar, foram para fora, foram entender. Mas fazendo mesmo. Aquela vez a faculdade não tinha muito perto aqui, né? Então para fazer segundo grau o cara já era uma pessoa que tinha um bom estudo, né? Eu e meu irmão, a gente não tem vergonha para falar, nós não temos nem o segundo grau, mas era a época daquela época lá, então... Mas nós aprendemos aí com as pessoas e depois também a gente acaba conhecendo pessoas do ramo de bateria, um passa uma informação aqui, outro passa. Tinha uma empresa de Joinville que era famosa de bateria, depois acabou fechando e nós veio uns técnicos para cá. E é isso que nós fomos aprendendo, né? A empresa que era de Joinville era uma empresa, acho que era a terceira maior do Brasil, acabou fechando e a gente acabou conhecendo algumas pessoas que a gente já era o fornecedor nosso, que quando nós começamos, a gente comprava as placas de bateria depois e daí chegava aqui e só montava. Então essa empresa de Joinville que tinha ali era um fornecedor nosso. Daí depois que acabou fechando, a gente ia lá, acabou conhecendo as pessoas e também essas pessoas ajudaram nós a dar um passo
grande ali para inovação. Quando a gente iniciou ali a empresa, eu lembro assim que no começo eu acabei ficando aí, depois eu me mudei lá para o Paraná em 88, por aí que eu me mudei para lá. Então, bem no começo que a gente teve ali, a gente criou o nome em 89, mas antes disso a gente precisava também desmontar a bateria e fazer algumas coisas. Então, nós não tinha nada, não sabia nem como fazer isso. Então, nós mesmos, nós fazíamos o nosso carvão, que a gente pegava, chamava mão de pinho aqui, a gente fazia um buraco, a gente fazia o nosso carvão para aquecer o chumbo. E aí nós não tinha nada, então a minha mãe tinha uma panela de polenta, que aqui no sul a gente chama de panela de polenta, né? E aí aquela panela estava já enferrujada, nós pegamos aquela panela mesmo, nós queríamos um cadinho, que a gente dizia, então a gente derretia o chumbo, pegava o chumbo velho que tinha, pó, essas coisas, e aí a gente começou a fazer os moldes que você precisava para reformar a bateria. Então essa história é interessante de fazer, porque a gente conhecia e foram fazendo. E aí nessa pequena indústria, né, o Durval sabe disso, a gente começou, o primeiro, vamos dizer, molde que a gente comprou era uma máquina para fazer a grade, né? A gente descia esse chumbo, era uma máquina aí, você fazia a grade e jogava dentro. Isso sem conhecimento de química, nada, só... Nós pegava, limpava aquele chumbo, esse chumbo tá bom aqui, fazia a grade, limpava e era assim, pegava um coador um coador mesmo, que a mãe tinha lá, a gente limpava, ficava mais limpinho, esse chumbo aqui está meio azul, tá bom. E a gente começou com um molde que era exatamente isso, com uma mão, e você fazia essas grades que ia aí. E a gente comprou uma maceira que nem fosse um... Isso antes de 89. Isso 89 a gente foi... 89 a gente já começou a fazer dessa indústria, fazer tudo isso aí. Em 89 nós já comprávamos para quem? Depois quando nós fomos para lá que nós começamos a fazer a grade, e depois também fazia grade para empastar, a gente chamava empaste, né? Tinha que pegar e fazer manual, fazer uma coisa lá e pegava e passava de um lado, passava do outro e colocava lá no sol para secar. Então isso depois, daí nós já começamos a virar indústria. Então era feito tudo de forma artesanal, né? Então isso aí ficou por muitos anos, ficou aí uns 10 anos nesse jeito. Nós tínhamos um moinho, né, nós compramos que fazia o pó, e aí depois que eu pus uma maceira que era de 20 quilos mais ou menos, que a gente misturava essa massa e a grade que a gente fazia tudo manual. E a gente... era uma tábua assim, você empastava aquilo que nem fosse uma espátula assim, você empastava essas placas e depois pegava essas placas e pendurava elas para ficar secando. Então, no início de 89, quando nós começamos, exatamente nós fazíamos tudo isso manual. Então nós já tinha a placa positiva, que isso que era o importante na bateria pesada, era a placa positiva. Porque a negativa era da bateria velha que você reformava. Entendi. Porque a negativa ela nunca ficava prejudicada, então você fazia a positiva, né? E aí a gente foram construir essas baterias, né? Vocês vão falar assim, mas como era essa parte comercial agora, né? Porque você tem os seus clientes, que eu acho que é a coisa mais importante que você tem num grupo, é a parte comercial e os clientes. Claro. Porque uma empresa sem cliente, ela simplesmente não existe. Então, a gente sempre foi muito bem, assim, na nossa cidade, a gente tinha esse conhecimento das pessoas, como tinha a prefeitura era o maior cliente que nós tínhamos, porque geralmente os caminhões, essas coisas, depois tinha a Tirol que iniciou na época, tinha os caminhões, então essas pessoas não tinham onde recorrer sobre essas baterias. Então, a gente começou esse trabalho assim de formiguinha aqui, né? Tem uma história até bem engraçada com meu irmão Silvério lá, como ele trabalhava na Perdigão, ele tinha lá uma empilhadeira, né, meu irmão? Ele descobriu lá em Perdigão, lá em Salto Grosso, que tinha uma empilhadeira lá e tinha uma bateria daquelas grandes, né? Uma bateria tracionária. E o meu irmão era muito de mexer nessas coisas, pegava aquela bateria estacionária, não funciona. A gente pegou aquela bateria, veio para cá, nós reformamos essa bateria e o valor que a gente cobrou daquela bateria para fazer essa reforma, a gente conseguiu comprar a primeira máquina, não sei se era essa empastadeira, um molde, só com essa bateria, porque o valor era muito grande. Quando nós recebemos aquele dinheiro lá, nós nem imaginávamos quanto dinheiro era de uma bateria, que era uma bateria grande. Então foi tudo descoberta, que isso que foi engraçado. Você falou uma coisa importante, né? Para quem é empreendedor, que está nos assistindo aqui, esse primeiro dinheiro que vocês ganharam mais relativo com essa bateria, vocês reinvestiram comprando equipamentos, sempre.
Isso eu acho que talvez esse foi o grande segredo de uma empresa quando você começa. Primeiro que a gente, como a gente começou a crescer, tudo que nós ganhávamos nós investia nela. Por isso que aconteceu que eu tive que sair daqui para ir para o meu negócio, porque daí ficou só o Dorival aqui tocando. E o meu irmão Silvério também ele tinha outro negócio, que era outlet, essas coisas lá em Videira, para nós justamente não tirar dinheiro da empresa. Perfeito. Porque quando eu tive que me afastar nesse período, porque a empresa pequena, ela não consegue muitas vezes sobreviver quando tem muitas pessoas tirando dinheiro. Então a ideia era justamente que eu me afastasse nesse período e que ficasse só o meu irmão. E aí a gente muitas vezes eu dava suporte de lá, que eu tinha posto alugado lá em Francisco Beltrão, naquela região. E isso aí muitas vezes precisava de dinheiro, precisava de alguma coisa, então eu ganhava dinheiro lá, muitas vezes eu emprestava, vinha para cá e eu fazia mais essa administração financeira de longe. E o Dorival aí na indústria criando, depois ele foi para Tangará também, ele foi fazendo, então talvez o grande segredo da Pioneiro é que tudo que a gente ganhava, a gente sempre investiu na empresa. Isso é muito importante. É muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que é fácil você criar uma empresa. Agora quando você começa alguma coisa, o mais importante é que você nunca tire dela, que tudo que ela vai ganhando, ela tem que ser investido. Então acho que esse talvez foi um grande do segredo, né? É esse início que eu quero dizer para a pessoa, para você começar, tome bastante cuidado para uma empresa, né? Eu gosto de sempre falar essa frase. Se você quer ter uma empresa boa, principalmente que pequena, você tem que ter um CNPJ rico e um CPF pobre. Entendi. Esse é um grande segredo dos pequenos empreendedores, né? Porque muitas vezes quando você começa, a pessoa muitas vezes ela quer mostrar o CPF dela alto para a sociedade. Perfeito. Para mostrar que a empresa está dando certo. Mas só que a empresa para dando certo, ela tem que ter um CNPJ. E isso talvez foi um grande segredo do Grupo Pioneiro e o Dorival, porque a gente nunca quis, a gente sempre queria mostrar mais e colocar mais na empresa, e toda a energia nossa estava depositada na Pioneiro, tudo que nós fazíamos. E não foi poucas coisas que a gente muitas vezes não funcionava todo dia, tinha algum problema para resolver. Isso era um pensamento comum de todos vocês. Sim, eu e o Dorival sempre tivemos isso de tudo que nós nós se dedicava à empresa. Não que a nossa família passasse necessidade, claro, mas elas entendiam que o momento era tudo que nós fizéssemos era para a empresa, e isso teve entendimento de todas as famílias. A gente nunca teve esse tipo de problema. Eu com a mãe dos meus filhos, com a esposa, com tudo, todo mundo entendia que esse era o momento, e cada um tentava dizer, nós temos que sobreviver com o mínimo possível. Perfeito. Para ter sempre esse lastro financeiro para reinvestir na empresa e para multiplicar. Muito bacana a história. O carro novo às vezes pode esperar um pouquinho, a viagem pode esperar um pouquinho, até que o CNPJ se fortaleça bastante, né? Agora, tem também histórias legais que vocês iam para São Paulo buscar equipamentos com a Pampa. Como é que era? Isso era ainda na era pré-89? Na época lá, a gente tinha uma Pampinha que a gente chamava lá, e para comprar alguns tipos de material, separador, e depois começou a ter caixa para vender, que já começamos a fazer bateria nova, porque a gente sempre reformava, mas depois já teve uma empresa em São Paulo, acho que era uma cidade ativa, é Porto Feliz, que Porto tinha Feliz, né? Porto Feliz. Então que nós tínhamos uma Pampinha, nós saíamos daqui 7 da noite ali, tocava até de manhã, às 5 da manhã devia estar chegando lá. Chegava lá, esperava até umas 8 da manhã abrir a empresa, nós comprava as caixas que precisava lá, os produtos, e a gente voltava no mesmo dia, ainda chegava em casa às 6, 7 da noite e capaz de ir trabalhar. No mesmo dia? Sim, a gente ia para lá aquela vez com muito pouco dinheiro, que é coisa, e a gente foi lá, e depois nessa empresa, a primeira vez que nós chegamos lá para comprar, nós fomos lá, o rapaz que atendeu nós falou, nós queremos comprar isso aqui, o cara... Dei dinheiro para não temos dinheiro para pagar, nós vamos comprar e quando nós vender o produto nós vamos pagar vocês. E o cara que hoje falou assim, mas como? E ele falou, não, mas deixa eu esperar um pouco. Foi lá falar com o diretor dele lá e o cara falou, não, eu vou vender para vocês. E nós fomos lá, conversamos com o cara e o cara vendeu para nós a prazo, nem conhecia nós.
E o cara vendeu, que daí ali nós era para pagar em 40 dias, em 20 dias nós já paguemos ele. E já fomos lá, compramos mais e fomos pegando a confiança. Então os caras depois dali abriram as portas para nós, que nós conseguimos começar a comprar caixa com os produtos, que nós não tínhamos dinheiro. Depois também o meu irmão nos falou, aqui depois para a gente crescer, naquela época a gente não tinha crédito nos bancos, porque nós não tinha nada. E daí, como meu pai, as pessoas eram conhecidas na cidade, meu irmão pegava dinheiro dos agricultores emprestado, com um juro baixinho que tinha ali, daí que nós começamos a pegar dinheiro do agricultor para a gente conseguir começar a produzir mais, porque faltava capital de giro. Então, com o crédito que nós ganhamos em São Paulo, com o dinheiro que nós pegávamos dos agricultores aqui, e a gente sempre conseguiu pagar as contas tudo em dia. Então, você tinha que ir lá para vender, e eu fui uma pessoa que eu sempre arrisquei muito na vida. Eu era uma pessoa que arrisquei sempre no limite, e até hoje eu arrisco nos negócios. Eu sou uma pessoa que arrisco muito. Se você tiver muito medo de arriscar no negócio, pode ser que hoje não estaria onde está, porque os negócios, tinha vezes que eu disse, agora estão fazendo 1000 baterias por mês. Eu já ia lá, vamos comprar para fazer 5000 baterias por mês. Não, mas a gente tem que comprar, e a maioria dos negócios que eu fiz, acho que 70% eu tive ganho. Não arriscar, porque quando o mercado queria, eu tinha como produzir. Então, sempre arrisquemos muito no negócio, e até hoje a gente arrisca, mas hoje com certeza com os pés mais no chão. Aquela vez também, se perdesse alguma coisa, não tinha nada, ia perder o quê? Então, se não ia conseguir pagar, bom, a gente ia dar um jeito de pagar, demorar um pouco mais, mas não tinha muito o que perder. Ou seja, o empreendedor que não arrisca também não vai sair do lugar. E como é que a empresa saiu desse primeiro espaço que vocês ocuparam ali em 89 e veio para cá, para esse terreno, para essa fábrica super moderna? Quando é que foi essa segunda virada? Esse aqui, daí, quando nós estávamos lá na cidade, nós produzíamos bateria. E nós tínhamos que comprar chumbo, que é de uma outra recicladora, que a gente mandava sucata de bateria, que até hoje é assim, e o cara fazia o chumbo para nós e vendia para nós. Só que mais perto que tinha era Francisco Beltrão, Vitorino ali e Joinville. Daí também o custo que tinha lá, daí nós começamos a crescer. A prefeitura comprou esse distrito industrial que nós estamos hoje localizados, nós ganhamos aí tipo 2.000 metros de terra e coloquemos o primeiro forno. E também a gente foi atrás, daí nós já tinha a sucata, né, que nós pegava a bateria velha, já tinha o forno que nós fazia, e a matéria-prima, que é o chumbo, que até hoje vai na bateria, nós já começamos a produzir o chumbo aqui. Daí em cima disso aqui nós já tínhamos um volume grande, a gente fazia placa também para vender já para os concorrentes, para montar a bateria também, e daí nós tinha a nossa matéria-prima. Daí aqui nós começamos ali com o forno, daí depois, quando cresceu mais, nós paramos lá na cidade, viemos para cá, começamos a fazer. Aí tinha os vizinhos que tinham roda aqui, que tinham distrito industrial, a gente acabou comprando deles, trocando terreno, uma coisa, para a gente se instalar 100% aqui. Mas daí, primeiro foi colocado o forno, depois a fábrica foi ampliando nesses... Você lembra que ano mais ou menos foi? Aqui acho que foi 90 e pouco, 92 que nós colocamos o forno assim, que daí começou aqui. Daí antes nós estávamos lá... Mas depois disso houve várias ampliações até chegar nesse tamanho. Quando nós tinha aqui, nós tinha 2, 3 mil metros quadrados de terreno. Hoje nós temos 200 mil metros de terreno aqui e temos só aqui em Dricira 45 mil metros de área construída. Nós temos aqui. Eu gosto de contar essa história porque talvez isso seja uma das coisas que me marcou bastante, até hoje conto para todo mundo. Quando em 95, eu não sei se foi 95 ou 96, nós tínhamos que pagar o 13º, nós tínhamos 15 funcionários, se não me engano. Aí tinha um banco, não vou lembrar se era a BESC, o que é, talvez o Banco do Estado de Santa Catarina. Aí eu cheguei lá para o gerente e falei assim, olha, eu tenho uma venda que eu fiz aí por DER, Departamento de Estrada de Rodagem, que era esse o nome, e eu vou receber essa duplicata no final de janeiro, e eu gostaria de ver se vocês conseguissem me arrumar um dinheiro para eu pagar o 13º para os funcionários. Isso me deixou bem chateado na época, eu fiquei muito revoltado, porque o cara do banco falou para mim, não, vocês não têm crédito e a gente não consegue liberar nada. Então eu falei para o gerente, sim, mas nós já estamos 2 anos com uma conta e só estou precisando de dinheiro para pagar 13º. Não, mas infelizmente precisa de 3 avalistas, não sei mais o que, garantia. Beleza, eu saí, fui lá, falei, talvez o Durval, não lembro, se é o Durval, o Silvério, eu falei, ó, eu nunca vou mais pisar dentro de um banco. Por mim,
eu vou ter que construir essa empresa sem depender do banco. Porque se eu depender do banco, e talvez isso foi um grande segredo da Pioneiro. Aí, como o Durval mesmo comentou, meu pai era muito conhecido na região, então eu sempre falo para as pessoas, faça as coisas certas, que isso vai voltar para você. E ter essa confiança a gente antigamente se falava no fio do bigode. Sim. A gente não tinha nada disso, né? Então, como meu pai era conhecido, esses agricultores vinham e oferecia um juro para eles um pouquinho maior que a poupança. Então o cara vinha aqui, ó, você paga esse jurinho, você vem aqui, você me empresta. Então os caras faziam, quando os caras descobriram que eu pagava esse juro um pouco mais, e eles vinham. Então esse foi o grande segredo, porque a gente começou com um juro baixo, pegando do pessoal da agricultura, pessoas simples, porque era só na confiança, era uma ficha, o cara chegava, você me deve tanto, dava o dinheiro para mim, eu dava o dinheiro para ele, e ele ia cobrar o juro. Tanto que depois, quando eu quis devolver esse dinheiro para ele, todo mundo ficou triste, porque todo mundo gostava daquilo lá. Então, isso foi um grande segredo, porque me deu um impulso financeiro, que aí mesmo a empresa, através disso, ela mesma se financiou e a gente conseguiu criar estoque, criar tudo isso. E a gente, graças a Deus, eu falo com orgulho isso, eu fiquei 25 anos sem pôr o pé dentro de um banco. Então tudo que a gente construiu, a gente sempre construiu praticamente tudo com recurso próprio. Então talvez isso não é o normal dos empreendedores, mas a gente, naquele momento eu disse, eu vou ser o banco para os meus clientes. Eu vou financiar quando eles precisam de 60, 90, eu vou comprar matéria-prima. E eu e meu irmão sempre tivemos isso assim, desde que a gente concluiu que nós precisamos ter estoque alto. A gente quando nós temos que ter estoque, nós temos que ter matéria-prima pelo menos para 90 dias, nós temos que ter bateria pelo menos 90 dias. Então a gente sempre se preparou muito para ter estoque alto. Então talvez isso foi um grande segredo na Pioneiro, principalmente no lado financeiro. Porque se você tiver que pagar juros, você está tirando parte do teu lucro. E aí você fez com os clientes de vocês o que os agricultores faziam um pouco, que é dar uma confiança, dar um crédito com estoque alto para o seu cliente girar o capital e pagar com prazo para vocês. Então eu gosto de contar essa história. Então muitas vezes na vida, quando você recebe um não, você não deve ficar revoltado. Porque muitas vezes aquele não que o Banco do Brasil me falou para mim, que o banco falou naquele momento, eu fiquei revoltado naquele momento. Mas talvez foi o melhor não que eu recebi da minha vida. Porque se ele tivesse dito para mim, ó, eu vou dar para vocês, quem sabe eu estava enrolado a vida inteira no banco. Entendi. E não tinha atingido. E não tinha atingido. Então muitas vezes na vida, quando você recebe um cara dizendo, não vou fazer isso para você, talvez é melhor a gente fazer uma reflexão. Eu gosto sempre de falar, quando o Durval fala assim, uma frase que ele gosta de falar, pensa até amanhã que pode ser diferente uma vez, então você nunca dê resposta para o cara na hora, o cara vem te xinga, você mais do que no outro dia você espera, calma, outro dia você já vai pensar diferente. Outra coisa bem importante que eu gosto de falar, porque o DNR, infelizmente naquela época não era como hoje, eles nunca nos pagaram a duplicado. Nunca pagaram? Nunca pagaram. Eu sempre falo para as pessoas, faça o bem sem saber a quem, porque isso vai voltar para você. E essa confiança que os pais nossos tinham, que eles falavam, seja um correto, faz as coisas corretas que você tem que fazer, faça o melhor que você pode fazer. Então isso, olha quanta coisa que a gente conseguiu através da confiança. Que legal, eu estou tendo uma aula de empreendedorismo aqui gratuita, pessoal, porque é muito legal a gente ver isso que você falou, é muito importante para quem está nos assistindo, está começando a empresa, está pensando em ter algo nesse sentido, que você pegou uma mensagem que no começo te revoltou um pouco, mas que fez toda a diferença, ao longo da história, né? E você, nessa época, como é que você viu tudo isso acontecer, Dorival? A partir de quando meu irmão voltou para cá, ele assumiu a área comercial, eu fiquei na indústria, nós instalamos o forno aqui, começamos a fazer a planta aqui, daí que nós começamos a ter mais conhecimento, também coisa, aumentar as vendas, que nós começamos a comprar algumas máquinas nacional, algumas máquinas a gente acabou comprando, também não recebemos as máquinas, perdemos as máquinas, tinha comprado tipo máquina em tal estado, e nós fomos lá, quando fomos pegar a máquina lá, os caras não pagaram, até o dia que nós estávamos lá, tinha um rolo lá, os caras tiraram as pessoas lá e nós pegamos e viemos embora sem as máquinas.
Mas daí também não desistimos, achamos outro fornecedor e com o tempo a gente conseguiu comprar. Cada vez era difícil de ter fornecedor, porque era só no Brasil que tinha, né? Mas a gente foi comprando uma máquina usada de um, comprando de outro, e também a gente foi fazendo aqui a coisa. Daí a gente ficou até 2000 aqui, a gente já estava aqui instalado aqui, já tinha bastante construção, já tinha um forno. E a partir de 2004, eu conheci uma pessoa ali que um fornecedor nosso apresentou era um brasileiro que era Fordoado Lima, o apelido dele era Lima, ele morava há muito tempo nos Estados Unidos e no México, e que nós naquele momento dizia assim, agora nós vamos ter que colocar uma nova reciclagem de chumbo. Eu, meu irmão, mais 2 pessoas, e nós fomos para o México, conheci, que esse senhor levou nós para lá, não sei como é que nós fomos, nem sabia falar nada quase, nem tinha cartão de crédito, colocamos $1 no bolso e fomos para lá. E fomos lá conhecer algumas recicladoras no México, porque hoje o México sempre foi o maior produtor de chumbo, todo o sucata que vinha dos Estados Unidos quase vinha para o México, porque era divisa aí, o México era mais competitivo. Fomos lá em 2003, quando nós vimos aquelas tipo de planta lá, o meu irmão ficou assustado, falando, não, nunca vamos fazer isso aqui é exagero, não sei o que. Viemos embora, pensemos e fomos conversando. Em 2004 nós decidimos fazer a planta em água doce, de reciclagem de chumbo. Nós falamos, não, vamos fazer o que tem mais de moderno no mundo naquela época lá. Foi um passo muito grande que nós fizemos. Em 2007 nós inauguramos nossa planta em água doce. Esse senhor ali que deu um impulso para nós, que nós conseguimos aumentar muito a produção de chumbo, que era a nossa matéria-prima, senão nós estava limitada, que não podia crescer a produção de bateria porque não tinha chumbo. E de onde vinha o chumbo antes disso? Antes ainda vinha daqui, que nós tinha pequena fundição, que tinha aqui, só que essa já estava no limite de produção, trazia tipo 80 toneladas de chumbo por mês, 100 toneladas ali, 150, 180, era muito complexo fazer. A partir do momento que nós fizemos essa planta nova lá, fazia 1000 toneladas de chumbo por mês, então nós aumentamos 7 vezes a produção. E com tecnologia que até hoje está rodando, o que tem de melhor no mundo aí para não prejudicar o meio ambiente, ser produtivo, desde os trabalhadores também não se contaminar, então nós tudo isso sem banco. Eu sempre digo, uma empresa tem que ter 2 pilares, e o grande pilar da empresa é o Sirivaldo e o Dorival. O Dorival porque ele é arrojado, ele não tem medo. Eu sempre fui mais seguro assim, eu tenho medo, mas daí eu de vez em quando eu disse assim, meu irmão está ficando louco, esse cara não pode estar fora de si, né? Vamos construir essa fundição lá, quando nós fomos lá em Monterrey, que era uma coisa absurda. Eu falei, não, mas isso nunca nós vamos chegar. E ele, não, nós vamos fazer, então, de vez em quando dava uns atritos, depois, mais para frente, eu falei, não sabe, eu vou soltar ele, porque realmente ele tem razão, né? 80%, 90% ele sempre acertou, mas ele sempre foi arrojado, ele sempre queria mais e mais. E eu acho que esse entendimento que é importante falar, porque se você não tem 2 pessoas que pensam, e tem muitas pessoas que querem derrubar isso, né? Quando você está bem, não é todo mundo que te apoia, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, então você tem que dizer assim, não, nós temos que focar. Maluco, vão investir mais. Não sei o quê, vocês estão ficando malucos, não sei mais o que. Então acho assim que foi bem importante. E eu sempre, porque quando a gente decidiu fazer a fundição lá na Água Doce, até era bem interessante isso, e também tem uma história para contar, porque nós queríamos fazer em 3 etilhas, né? Aí o prefeito na época falou, não, isso aqui está contaminando, isso não é legal, e a gente não ganhou autorização para fazer aqui. Então vem mais uma história de revolta, né? E não quiseram fazer aqui, não sei o que, então eu falei, então vamos procurar outro lugar, né? E acabamos indo para Água Doce, que foi a melhor escolha. Então hoje eu agradeço aquela pessoa que não aceitou nós aqui. Para uma fábrica de bateria, o coração é o chumbo. Então eu sempre dizia assim, para eu ter uma boa bateria, nós vamos ter que ter uma boa fundição de chumbo para você ter a matéria-prima. Então, e falando um pouco da Água Doce, então hoje nós 100% todas as baterias que a gente produz aqui é de material reciclado. Vem a bateria velha que não serve mais, tira o chumbo. Mesmo o chumbo sendo reciclado, o chumbo de minério, a qualidade do produto é a mesma coisa, não muda nada para dar produto. Então, 100% das nossas baterias hoje é feito tudo com chumbo reciclado. A caixa também, que é DPP, a gente detura e manda para um parceiro nosso que faz a caixa. E o ácido que tem dentro da bateria, a gente neutraliza o ácido lá num processo
e acaba vendendo esse para os agricultores, que é um subproduto que vai na terra. Então, de todas as matérias-primas que nós volta da bateria, 99,5% é reciclado. O único material que a gente usa um poucateiro, que é uma escória que sai do forno, já tem um processo novo lá, que é o primeiro que implantou no Brasil, que é dessulfurização. Nós já reduzimos 50% que ia para o ateiro em comparação com as recicladoras mundial. E também o separador, que é DPP, nós investimos numa planta de pirólise, que agora o próximo passo, esse ano, nós devemos estar usando esse separador ali para usar na planta de pirólise, que depois eu vou conversar um pouco. Então hoje a nossa recicladora é uma das melhores recicladoras que tem nível mundial em tecnologia e coisa. Tem a recicladora muito maior que a gente. Explica um pouquinho o que é essa planta de pirólise, como é que daí que é só para a isso? gente fazer, nós plantamos lá água doce, nós temos 3 plantas lá. A reciclagem de chumbo, daí nós construímos em 2010, 2000, por aí, uma fábrica de escapamento, que é silencioso, falando de escapamentos aqui, que hoje a gente já tem uma boa participação no mercado. E depois também em 2016 nós fizemos uma planta de pirólise. Tinha 2 funcionários nossos que trabalham com nós, que nós queríamos ser autossustentável para não depender de comprar óleo que seria de reservas naturais. Nós queríamos ter o nosso próprio óleo, porque a fundição consome muito óleo para você conseguir entrar no forno para você fazer o processo de chumbo, né? E daí também a gente usa carvão mineral, que usa no processo. Desses rapazes deram uma sugestão para nós começamos a pesquisar no mundo onde que tinha realmente processo de pirólise. É uma tecnologia muito nova, que deve ter 10, 15 anos, não é uma tecnologia que domina o mundo inteiro. Nós acabamos indo para a Europa, acho que na Bósnia, uns países lá. Fomos lá ver. Quando nós fomos lá, como eu acreditava no negócio, acabamos comprando uma planta na Bósnia lá. Os equipamentos vieram para cá, nós ficamos 4, 5 anos e não tivemos muito sucesso nesses equipamentos. E porque os equipamentos, eles produziam óleo, produziam carvão, só que não era em escala industrial. E daí o volume que produzia não pagava o valor, que custava mais caro que comprar o óleo da Petrobras. Mas também a gente não desistiu fácil. Faz uns 2 anos por aí que nós descobrimos outras empresas. Nós acabamos parando a planta há 8 meses, ano passado, e reformamos 100% da planta e colocamos o equipamento mais moderno que tem no mundo. Na verdade, nós compramos, foi um laboratório, porque não produzia, mas a tecnologia a gente descobriu. Ficamos 3, 4 anos que isso aqui veio esse cara, depois não entendi a língua do cara, o cara veio aqui, daí não deu assistência para nós. E não é que a gente perdeu dinheiro, a gente fala assim, a gente aprendeu. A partir desse ano aí nós vamos ser autossuficientes em tudo que é combustível, que é que metais consome, e em baterias pneumáticas também. Então nós já tínhamos uma meta que a partir desse ano nós vamos produzir 100% do óleo. E a pirólise é um processo muito interessante, que nós pegamos todos os pneus de Santa Catarina e nós temos condições de recolher. Mas hoje a gente recolhe para a parte do Rio Grande do Sul, que essa planta aí nós estamos projetando ela para 1.000 toneladas de pneu por mês. Então ali hoje já estamos consumindo 600 toneladas, faz 3 meses que nós fazemos. E do pneu sai 45% de óleo, de um pneu você tira 45% de óleo. Mas se você quiser usar garrafa PET, quiser usar separador, tem outras matérias, tudo que é derivado do petróleo, você tira o óleo fora. Se a garrafa PET dá 70% de combustível. E do pneu nós tiramos o aço, que vende para siderúrgica, tira o óleo que nós usamos lá e no processo ele gera o gás. Esse gás que usa para aquecer os reatores. Então o gás também nós já usamos porque o óleo sobra 100%. E daí sobra um carvão que a gente faz o briquete, que tem uma máquina que nós compramos na Turquia também. Descobrimos essa máquina para fazer o briquete que usa nos fornos. Você pode vender isso aí para o processo aí de gerar energia, coisa. Então da pirólise a gente aproveita do pneu 100%. Fizemos. Hoje nós só usamos pneu, mas agora nós vamos usar uma sobra que nós temos, que é o separador, e depois tudo que é lixo de plástico contaminado você pode acabar usando nessa indústria. Então no Brasil acho que parece que tem uma indústria só, mas que eu conheço mesmo em escala industrial é nossa ali, e na China tem um pouco mais. Então investimos muito em 2007 na nossa recicladora em água doce, nunca parou de investir. E daí depois chegou um determinado tempo aqui em Três de Tira, que nós chegamos em 2012, nós tinha chumbo, mas não tinha capacidade de produzir bateria. E Três de Tira não tinha mão de obra porque muitas poucas pessoas. Daí que nós deu o passo aí da baterias pneumáticas e o que nós vamos fazer agora?
Nós fazíamos na época 40 mil baterias por mês, nós tínhamos que levar a produção para 70, exemplo, né? Mas não tinha capacidade de... Tinha máquina, podia comprar mais uma linha, mas não ia ter operação. Daí que nós tomamos uma decisão, desse não, vamos ter que investir em automação na fábrica. Em 2012 que nós começamos a automatizar aqui em Três Itias, realmente. Todas as nossas linhas que nós tínhamos, em 2012 para hoje, eu não tenho mais nenhuma máquina. Não existe mais nenhuma máquina de 2012 até 2023. Trocaram a fábrica inteira. Troquemos. E com estrutura também, né? Estrutura não tem nós nada. Fomos ali, fomos derrubando os prédios antigos, fomos fazendo prédio novo e colocando as linhas. O que mais tinha moderno no mundo, a gente decidiu comprar porque eu precisava triplicar a produção e sem contratar ninguém. Então nós conseguimos ali de 2012 para 2024, nós hoje somos o terceiro maior fabricante de bateria automotiva no Brasil, no mercado de reposição, né? A nossa fábrica é o que tem o melhor equipamento no mundo, nós conseguimos produzir. Então, se fazer uma comparação de 2010 para cá, nós aumentamos 5 vezes a produção com o mesmo funcionário. Se um funcionário, exemplo, antes fazia 1.000 baterias por mês, hoje ele faz 5.000. 5 vezes? 5 vezes e com esforço físico quase zero do funcionário. Mas, mais uma vez, demandou um grande investimento financeiro e demandou esse caixa e essa organização de vocês como empresa para poder fazer esses aportes nos momentos certos, né? E de novo aí eu tenho que dar uns elogios para o meu irmão, porque com a equipe que ele tem, equipe de pedreiro, equipe de tudo, a gente sempre teve esse negócio de ter a nossa equipe mesmo. Então ele foi quebrando tudo que é parede, onde tiver parede, se tiver que quebrar, e ele mesmo foi fazendo. Então toda essa construção de imobiliário, de coisas de fábrica, de chão de fábrica, de piso, de tudo que vocês veem aqui, isso é mérito dele junto com a equipe que ele tem. Ele sempre diz, não, eu sou uma pessoa, mas ele tem uma equipe de pedreiro bom, de pintor, equipe de eletricista, tudo. Então ele mesmo foi aprendendo a fazer e fazendo isso aqui, porque você tem que ter estrutura. E quando ele gosta de fazer coisa que dura para sempre, não quebra toda vez. Então essa tecnologia, investimento que você falou, você precisa ter aporte financeiro. Mas como eu contei a minha história desde o começo, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sou um péssimo cliente para o banco, né? Que bom, né? Eu sou um péssimo cliente para o banco, eu sempre falo para eles, eu gosto de que eles paguem juro para mim, não que eu pago para eles. Então, graças a Deus, a gente sempre se preocupou muito em ter muito estoque, muito coisa. Então, precisava alguma coisa, a gente vendia, vou comprar essa máquina, vamos dar uma baixada no estoque, vamos comprar. Então, a gente sempre fez todos os investimentos possíveis, sem depender financeiramente. Então, isso eu acho que talvez seja um dos grandes QI do Grupo Pioneiro. E talvez poucas empresas no mundo pensem assim. Perfeito. Porque a gente gosta de ter as coisas. Comprou a máquina, vai lá e paga. Comprou mais uma, já paga. Então, voltando à nossa parte comercial, conta mais um pouco desse desenvolvimento. Vamos lá então, quando essa parte comercial, vamos imaginar 94, quando eu voltei para cá, né? Eu precisava montar uma equipe de venda, né? Porque uma empresa sem venda não é nada e precisa de clientes. Aí apareceu na época um vendedor, né? E ele dizia assim, eu estou aqui para vender. Eu sabia que o cara, ele não era aquelas coisas, mas eu sabia que ele tinha um grande potencial de vendas, né? Eu tinha informação que ele vendia muito produto, sabe aquela questão que você vende, aquela coisa até que nem existe. Ele vendeu uma carga de material e de bateria. Quando chegou o pedido, nós levamos um susto. Falei, meu Deus do céu, uma carga nós vender. Então, assim, também a gente tem que ter escolha, tem que ter coragem para você contratar as pessoas e dizer assim, primeiro traga a venda, depois a gente acha a solução dos problemas que vem, né? Então, acho assim que o grande desafio foi encontrar essa pessoa que nos ajudou por 2, 3 anos aí a gente mostrar o produto, ia, a bateria voltava, a placa. Então esse grande início nosso foi fazer essa parte comercial fluir. Enfim, se passaram os anos e tudo, depois saiu, aí apareceu mais 2 pessoas de vendedores ali, eles vieram e a gente começou a fazer esse sistema de viajar, de fazer linha, um ia para o Rio Grande do Sul, outro fazia Santa Catarina, outro fazia um pouco do Paraná. Como essas pessoas eram simples e humildes como nós,
a gente começou a fazer esse trabalho realmente de linha. Só que o grande bom é que eu viajava junto com eles. Eu fazia essa venda e conhecia os clientes. E porque o vendedor ia e eu tinha que passar essa confiança, nós somos uma empresa, somos lá. Então eu gosto de contar essas histórias, porque principalmente no Rio Grande do Sul existe uma rivalidade boa, que eu chamo, que é lá tem o time do Colorado e o time do Grêmio. Então você tem que se adaptar a esse jeito do gaúcho, porque o gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul foi um estado que a gente sempre mais vendeu, que era o Rio Grande do Sul. Depois era Santa Catarina, depois era o Paraná. E você, quando chegava lá no cliente, você era Colorado ou era Grêmio? E por isso que eu falo, você tem que se adaptar. Então, de qualquer forma, eu sempre dizia, eu me adaptava a cada cliente, porque quando você chega no cliente, esse talvez seja um grande segredo, que você tem que ser um terapeuta, um psicólogo, você tem que ser um pouco de tudo para você conquistar. Então essa confiança, ela vinha junto com o vendedor, e quando eu passava lá, eles queriam, não, quem que é o proprietário? Não, eu sou proprietário, os meus pais vieram de Veranópolis, você tinha que contar uma história de onde que eram as tuas origens da tua família. E isso criava um laço de comercial além do produto. Então, toda essa conquista da venda, da conquista do cliente, viajar junto, jantar, trocar informações com ele, isso foi criando esse laço, foi criando essa confiança, e através desses vendedores a gente foi criando o corpo, e aí começou a vir os pedidos de baterias. A gente tinha um cliente também ali em Concórdia, que ele vinha com uma caminhonete e pegava 50, 60 baterias cada vez. Nossa, para nós era uma produção praticamente no mês inteiro. Então esse laço de cliente foi construído aos poucos, e sempre na confiança. O cara queria prazo, a gente dava as condições que o cara queria. Lógico, tem aqueles que não se perdia, aqueles que você ganhava. Então, eu acho assim que esse foi o começo comercial, e um comercial forte e uma indústria forte. Então, sim, se passaram muitos anos, depois foram se criando uma estrutura mais forte, e a gente sempre tinha esse ditado: primeiro nós temos que ser bom em redor da nossas cidades, mostrar o produto, e depois nós íamos expandir mais para fora. Então a gente trabalhou muitos anos nesses 3 estados do sul aqui, para a gente se fortalecer e criar esse produto que a gente criou, essa imagem da Baterias Pioneiro. Até tem uma história bem engraçada, que eu e o Durval fomos viajar, e chegamos lá num país, a gente viu uma bandeira, que bandeira que é essa? Uma bandeira de Portugal, essa é do Brasil. E aí quando a gente voltou de lá, e falamos assim, cada estado que nós vamos abrindo, nós vamos colocar uma bandeira. Então se vocês vão vir aqui na Pioneiro, vocês vão ver que tem bandeira de todos os estados. Então agora abrimos o estado de São Paulo, colocar a bandeira. Agora vai o Paraná, e ainda estamos colocando, e hoje, graças a Deus, nós estamos atendendo todos os estados do Brasil. A gente tem todas as bandeiras aqui na frente. Com as distribuidoras de vocês. Cada distribuidora nossa, e no começo era distribuidora de terceiro. Então hoje a gente criou toda essa estrutura. Hoje a gente tem 26 distribuidoras nossas próprias, mas nós também ainda temos clientes de distribuidores em alguns estados ainda que a gente atende também. Então a gente tem os 2 modelos. Então a ideia, lógico, sempre construir esses 2 modelos. E lógico, além disso, também a gente tem a questão de exportação hoje, que a gente tem esse mercado de exportação que a gente trabalha ali, e a gente quer crescer nos próximos anos, a gente quer dobrar essa questão de distribuidoras nossa, né? Para ter essa segurança de que o nosso produto chega mais atendido, e não só para ter a segurança, como o Brasil é um país muito enorme, nós precisamos expandir em todos os estados, e você está mais próximo do cliente. Então, essa proximidade com o cliente, essa questão comercial, também levou a Pioneiro a dar esse grande resultado, né? Porque você tem o comércio na mão, os clientes na mão, no sentido de estar próximo a eles, porque uma empresa, de novo eu repeti, ela não é nada se você não tivesse, deve ter em torno de 12 mil clientes que nós devemos ter hoje, ou muito mais que isso. Então essa proximidade nos levou a fazer isso, mas tudo teve uma história lá, de ter eu como no comercial até hoje. Lógico, tem toda uma equipe abaixo de mim, né? Como é que você trabalha hoje com essa equipe comercial, no motivacional, nas reuniões? Você ainda, obviamente você não está no dia a dia da frente comercial, mas você ainda
faz questão de estar sempre em conversa com a equipe? Eu sempre falo assim que você só pode falar daquilo que você conhece. Então hoje ainda a empresa, quando o pessoal vem daqui de vendas, vão dizer, eu sou o motivador dessas equipes. É eu que falo, eu que converso, porque a gente fala daquilo que tem conhecimento de propriedade. E realmente isso eu faço com amor, eu faço isso porque eu sempre digo para as pessoas, quando eu venho trabalhar, é como se eu estivesse de férias. Porque o trabalho para mim é uma coisa que me deixa bem, que me deixa melhor. E essa equipe, lógico, eu tenho gerentes, tem pessoas abaixo de mim que eles treinam as pessoas, mas geralmente eles gostam de ouvir a história do Sirival, da história do Dorival. Então quando essa equipe aqui, nós mesmos somos motivador, nós mesmos que vamos lá fazer esse marketing. Lógico, hoje nós temos uma equipe, já tem a segunda geração que vem aí, que nos ajuda a fazer parte desse trabalho, né? Mas eu acho que quer continuar por muitos e muitos anos fazendo esse trabalho. Logicamente você precisa ter uma equipe, né? Não é sozinho. Então, graças a Deus a gente conseguiu evoluir dentro dessa parte comercial. Eu acho que é bacana isso aí. Dá para ver que brilha os olhos quando você Sim. fala, conta todas essas histórias. Uma outra história bacana também é de uma expansão internacional da Pioneiro, né? Com uma planta fora do Brasil, no Paraguai. Como é que começou essa história, Dorival, e por que vocês tiveram essa necessidade? É que eu fui uma pessoa que sempre em cima de um problema, eu vejo que pode ter uma oportunidade de negócio. Então, entrou em Metro, que é um órgão certificador de bateria, acho que foi em 2013, 2014, por aí. Porque antigamente a maioria das baterias era tudo falsificada. Você colocava uma amperagem em cima da bateria, na etiqueta, só que o que estava dentro da bateria não era real. É mesmo? Então, as indústrias se uniram ali para resolver o problema porque o consumidor estava comprando uma coisa e não estava levando aquilo. Mas quando entrou isso aí, qual o problema que teve? Por exemplo, uma bateria 60 amperes para dar 60 amperes precisa 9 kg, um exemplo, né? Só que colocava 60 amperes e a bateria só dava 45 amperes, só que o cara consumia menos chumbo, né? Então, da vez de colocar 9 kg, colocava 7,5 kg. A partir do momento que entrou em Metro e você não conseguiu mais falsificar, ninguém podia falsificar, começou a faltar matéria-prima que é sucata no Brasil, porque você pegava uma bateria velha com 7,5 kg e você tinha que fazer uma com 9 kg. Daí que não tinha sucata, o que nós vamos fazer? Nós não queríamos importar chumbo, porque no Brasil não tem. O que nós pensamos? Vamos ter que fazer uma recicladora em outro país. É proibido trazer sucata para o Brasil, porque você não pode trazer um lixo para o Brasil, mas você pode trazer o chumbo já pronto. Daí nós decidimos comprar uma planta no Paraguai. Fomos lá, compramos uma recicladora que já estava funcionando. Na verdade, eu comprei um negócio porque as condições de trabalho que tinha lá e poluição era que nem 40 anos atrás no Brasil. E daí nós decidimos comprar essa planta, fomos lá, fechamos a planta, ficamos 6 meses para melhorar um pouco os equipamentos. E depois nós fizemos uma planta nova, acho que começou a rodar em 2019, 2020, o que tivesse de melhor tecnologia. Fizemos melhor que nós temos em Água Doce hoje, porque é uma planta nova. E hoje nós somos, acho que tem toda a sucata que é gerada no Paraguai, nós temos condições de reciclar. E agora, o ano que vem, vou colocar uma pirólise lá também para ser autossuficiente nos combustível e carvão. Bacana, então, mais uma vez um problema que surgiu aí, que gerou uma oportunidade nova, né? Falando em oportunidade, vocês começaram com baterias de caminhão, depois ampliaram para automóveis e hoje vocês têm uma atuação super forte em motos também, né? Como é que surgiu essa história das baterias de moto? O pessoal da área comercial ali, de venda, o Sirivalda, falou, nós temos que produzir bateria de moto, porque o Brasil tem muita moto, né? E isso aí, em 2012, 2011, por aí, nós começamos a pensar. Nessa época, 80% das baterias eram importadas da China e 20% era produzida, tinha algumas fábricas no Brasil que já produziam. Só que o problema é como você competir com a bateria da China, que era muito barata. Fomos para a China lá, fui visitar algumas plantas na China de moto. Eu vi as plantas e eu falei para minha irmã, não, nós podemos fazer, mas onde é que tem 8 chineses trabalhando, nós vamos ter que trabalhar com 2, porque senão não vamos conseguir competir, porque lá a mão de obra é muito mais barata. Daí nós decidimos, vamos fazer uma planta de bateria de moto.
No começo a gente comprou as máquinas, também não era tão automático, também nós queríamos aprender a fazer um produto que é uma tecnologia totalmente diferente que bateria automotiva, que é a bateria Gema, que é o top de linha que tem. Isso nos carros novos também hoje já vem com bateria Gema, que é outro produto. E nós fomos para lá, decidimos comprar uma linha no começo mais semi-automática, mas nós começamos a produzir, depois de 2 anos depois nós já compramos uma linha totalmente automatizada. Já compramos a segunda linha e para nós competir com a China nós tivemos que ser uma das plantas mais automatizadas do mundo em bateria de moto. Então nós, desde o processo de grade, que é um processo complexo, nós compramos ali que produz grade contínua de moto e para nós baixar o nosso custo de produção. Então hoje nós, 10 anos depois, 12 anos depois, nós somos o maior fabricante de bateria de moto do Brasil no mercado de reposição. Legal. Então hoje ganhamos muita exposição nesses 10 anos. Hoje, então nós somos disparados o primeiro fabricante de moto no Brasil no mercado de reposição e nós conseguimos competir sendo automatizado e ter equipamento moderno com poucas pessoas e baixo consumo de chumbo, que a tecnologia que nós temos, nós conseguimos entregar um produto com a mesma capacidade e com 20% menos de matéria-prima. Legal, então baterias de moto viraram um negócio muito importante dentro da empresa nos últimos anos, né? Sim, hoje tem quase 30% do faturamento representa bateria de moto e também nós faz uns 3 anos que nós fizemos uma linha bateria UPS, que a gente chama que é para luz de emergência, portão eletrônico, que também era 100% importado da China. Foi a primeira empresa no Brasil que veio com essa bateria para fazer esse tipo de bateria no Brasil. Essa era 100% chinesa e hoje nós já temos 10-15% da participação desse mercado. Contar um pouco também essa história da bateria de moto que o Durval contou e também na parte comercial. Então também isso também foi um QI diferente, porque quando a gente iniciou com isso, eu decidi que na parte comercial eu não queria expandir, então a gente criou franqueados. Talvez tinha essa frase bonita, eu nem sabia como que era isso aí. E daí a gente criou esses franqueados que a gente chegou e disse assim, não, então nós vamos mapear essa região aqui, você vai pegar essa região, então aqui você vai personalizar, você vai fazer tudo como é pioneiro. Você não pode trabalhar com outro produto, ele personalizava carro, caminhão, tudo, para você vender baterias MBR. Então talvez esse foi outro case de sucesso que a Pioneiro teve, porque se a gente começasse a vender essas baterias vende para um, vende para outro, ia ser um custo muito alto. Então a gente produzia, passava para o outro e o outro fazia todo esse mercado dessas empresas. E aí, logicamente, depois dessas empresas vieram as minhas distribuidoras, que através das minhas distribuidoras ajudaram a gente a criar esse movimento para o Brasil inteiro. Então hoje, como o Durval falou, a gente é o primeiro na linha de reposição, né? E a gente tem certeza que a gente também nos próximos anos a gente quer agregar outras indústrias para a gente pelo menos ter uns 20 a 25% desse mercado. E a época talvez a decisão bem forte que eu sempre falava assim, não, nós temos que ser melhor que o chinês. Não tem que ter medo deles para competir. Então nós tivemos coragem de enfrentar eles e dizer não. Mas, que nem o Durval falou, nós tínhamos que ter máquinas e tinha que ter a melhor coisa do mundo. Porque nessa época que vocês começaram, as baterias chinesas dominavam o mercado de reposição. De preço e tudo. E aí depois nós tínhamos que ser mais competitivos dentro daquilo que tinha. Tem tecnologia e investimento aí que demandou de novo investimento. Daí como nós tínhamos que ser competitivos, também tinha que ter financeiro para aguentar essas máquinas e tudo que vinha. Como você não estava pagando juro, também nos ajudou também a ter um custo menor, porque quando você paga juros tem um custo maior. Então também eu acho que foi mais um segredo do Grupo Pioneiro de ter a bateria de moto, depois veio a OPS e a parte comercial muito forte puxando sempre, né? Porque e é um mercado muito diferente, o comercial da moto? É totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente sempre fala que o cara que vende bateria de carro não vende bateria de moto. Se misturar os dois, não funciona. São mercados diferentes.
É totalmente isso. Talvez foi o grande segredo também da parte comercial de ter esse entendimento, e as pessoas que trabalhavam abaixo de nós, que entenderam esse projeto, eles compraram essa ideia, e os caras que trabalhavam em vendas e tudo que ficam trabalhando entenderam, não, tem que ser um mercado separado. Quando tentando misturar não funcionou, então talvez isso foi também o grande segredo. E aí, logicamente, depois as outras empresas vai copiando aquilo, como nós copiamos dos outros, tem juntos que já copiaram esse mercado, mas depois que você tem o mercado consolidado, fica mais fácil, né? Então, assim, foi um case de sucesso isso aí. Que legal, mais uma vez desbravando aí um pouco do que a gente tem no mercado. Agora, me conta um pouquinho como é que surgiu o nome Pioneiro. A gente falou muito da história da marca, de 89, quando vocês criaram a empresa, quando vocês começaram lá no posto de gasolina, não tinha nome ainda. Quando é que surgiu o Pioneiro? Vamos lá, essa tem uma história até, era do meu irmão, hoje ele é falecido, o Sérgio. Ele veio um dia, nós estávamos falando, tem que colocar a marca Pioneiro, nem sei porque nós estávamos uma conversa, se ele veio para cá ou não. Aí ele falou assim, mas por que não colocar Pioneiro? Aí eu falei, mas por que Pioneiro? Era uma conversa assim, nem sei se foi esse jeito, porque aqui em Tresilhas tinha essa história dos primeiros pioneiros que vieram a Tresilhas, então chamava-se os primeiros pioneiros. Então aqui eles falavam os primeiros austríacos, daí depois os primeiros italianos, polaco, alemão, e aí surgiu o nome em nome de homenagem dos primeiros pioneiros de Tresilhas. Então, o nome soou bem para todo mundo. Ficou pioneiro. Aí de vez em quando chegava a bateria dos clientes, o que é ser pioneiro? Daí eles confundiam pioneiro com outro nome e achavam meio estranho, né? E depois esse nome foi surgindo, mas foi uma história aí contada em homenagem aos pioneiros. E aí pegou esse nome e fomos colocando Pioneiro Bateria, era Baterias Pioneiro, e realmente surgiu esse nome do nada, porque o logo foi passando por diversas transformações aqui ao longo do ano, como a gente pode ver, né? Ao longo exatamente. Esse foi o primeiro. O primeiro foi acho, um desses aqui. Um desses aqui. Daí você já acho que é o segundo, terceiro, e foi mudando. Indústria brasileira, 13 tilhas, garantia 12 meses, até a gente chegar hoje nesse produto aqui, né? Que é esse produto que é hoje que é embalado assim. 24 meses de garantia, tem FB também, tem outros produtos aqui. Legal. Pessoal, nesses 35 anos, com certeza, o impacto socioeconômico da empresa de vocês aqui em 13 Tilhas foi enorme. Vocês têm aí 1.500 colaboradores pelo Brasil, 600 aqui em 13 Tilhas. Como é que é ver funcionários que vocês têm há tantos anos, terem filhos, verem as famílias crescendo, criando o seu sustento dentro da empresa de vocês? Eu sempre falo assim que uma empresa, né, não é nada sem as pessoas. A gente sempre gosta de relatar muito isso, muito forte, porque independente de coisa a gente sempre cria a nossa visão, missão, tudo que a gente tem na empresa, de ter a simplicidade e humildade e o respeito por aquilo que ajuda você a construir. Então teve muitos funcionários que já tiveram aqui no Grupo Pioneiro, já participaram, já que não estão mais aqui, mas a gente é grato por todos aqueles que já passaram pela Pioneiro e aqueles que continuam aqui. E lógico que o processo, eles vão andando, tem uns que ficam, uns vão saindo automaticamente, outros vão se desligando, outros vão melhorando, porque a tecnologia vai melhorando e muitas vezes também a gente não consegue manter aquilo funcionário que você gostaria que ficasse para sempre, né? Então você muitas vezes tem que tomar decisões difíceis, mas isso faz parte da rotina. Mas assim, eu e o Dorival sempre tivemos isso para a gente mandar um funcionário embora muito, ele tem que insistir para ser mandado embora, porque a gente sempre percebe que nós precisamos das pessoas. Então a gente sempre teve essa ligação direta com o RH e com as pessoas. Eu e o Dorival sou muito próximo às pessoas, o Dorival na indústria, eu na parte comercial, de sempre ter esse envolvimento junto e estar junto com as pessoas. Porque eu acho que isso é uma empresa, independente do tamanho que ela é, mas você tem que ter essa simplicidade e humildade de chegar e reconhecer toda a pessoa e não importa a função que ele está tendo. Eu acho assim, essa questão da simplicidade e humildade, se você chegar e dizer bom dia, como é que está teu dia, chegar, eu gosto sempre de chegar quando eu chego mais no escritório, bom dia, como é que você está, sempre estar animando as pessoas nesse sentido. Então,
Quando o funcionário vê que o próprio, a gente chama de patrão aqui, não tem. Para mim, se o cara quer vir aqui no meu escritório falar comigo, quer vir falar, a gente não tem esse negócio de portas fechadas com ninguém. Então a gente tem esse volume, mas eu sempre procuro ter muito esse contato. Então eu acho assim que o legado que a gente quer deixar para a cidade e para as pessoas é saber que a gente está aqui, a gente evoluiu, mas continua do mesmo jeito que a gente iniciou. Então, assim, acho que a cidade em si, a gente não quer nem uma placa de comemorativa, agradecimento, mas talvez era uma missão que a gente veio aqui para essa terra, para a gente cumprir e fazer esse negócio de emprego, essas coisas assim. Mas eu acho que isso é um acontecimento normal que vai acontecer na tua vida e você leva isso como um desafio, né? Acordar de manhã e ter essa responsabilidade e simplesmente continuar tendo essa humildade e simplicidade para tratar os negócios. Que legal. Deve ser muito legal, uma satisfação muito grande ver todo esse crescimento, mas é claro que às vezes vocês também encararam alguns momentos difíceis, como por exemplo a pandemia recentemente, que foi impactante para todas as indústrias, né? Agora uma curiosidade minha, né? Baterias Pioneiro nasceu como uma empresa familiar, né? Os irmãos criando, e eu vejo que hoje a segunda geração já está trabalhando aqui, já está em cargos de liderança, cuidando e levando a empresa para frente. Como é que vocês fazem essa administração familiar, né, de uma empresa familiar, com a proporção que o grupo tomou com diversas empresas, com diversas frentes? Os filhos, os sobrinhos de vocês cresceram vendo a empresa, sabem de toda a história, de todas as dificuldades. Como é que é esse treinamento para que eles continuem a história da Pioneiro? Eu vou falar das minhas filhas e o Ciraldo fala dos filhos dele, que daí é um pouco mais fácil. Eu podia falar inverso, também era um pouco melhor. É difícil pai e filha trabalhar junto, mas eu tenho 3 meninas, né? Uma não quis trabalhar na área de veterinária, e as outras 2 meninas que eu tenho, a Paloma e a Eduarda, eu sempre coloquei na cabeça 10, 12 anos, elas tinham que vir trabalhar com o pai no sábado, no domingo, porque eu queria que elas tivessem amor para a empresa que o pai tem. Senão elas podiam ter estudado fora e voltar com 30 anos para cá, mas elas iam pegar um negócio do pai funcionando, e eu queria desde criança que elas tivessem amor para o negócio. Como eu tenho, todo mundo tem amor para Pioneiro, então eu queria também que elas sentissem. Então, desde cedo, cada um tem um perfil de trabalho. A Paloma, que hoje é diretora industrial da Baterias Pioneiro, ela veio aqui, fez vários cursos, fez faculdade de administração de produção, fez as coisas, então eu preparei ela para ela assumir o meu lugar na indústria. E a Eduarda ali, como é mais na área de tecnologia, de compra, as coisas, ela trabalha mais na área de administração, trabalha mais diretamente com o Sirivaldo. E depois, então as 2 filhas já trabalham direto com nós, já tem um bom tempo, e a gente sabe que sem eles no grupo, nós não ia conseguir chegar onde que nós chegamos até hoje, porque depois ela vai falar dos filhos dele, que ajuda nós ali, e a gente sabe que a gente está aqui, quando vê, já passou mais de 10, 20 anos, e a nossa empresa é uma empresa 100% familiar, e nosso objetivo é manter a empresa 100% familiar. Bacana. Essas histórias assim de família são histórias que a gente sempre teve isso muito forte. Então eu sempre tive isso comigo, que eu não ia criar uma empresa, e eu, Dorival, para terceirizar, e se a gente tivesse que fazer isso, eu tenho que pegar alguém, afastar os filhos que tem da gente para fazer para o outro, então era melhor vender o grupo. Eu não concordo com essa ideia que você não pode preparar os seus filhos, preparar eles para eles assumir aquilo que realmente a gente construiu, né? Se tiver que ir para outro ramo, mas é a ideia nossa que nós construímos. Então agora falando um pouco dos meus filhos, né? Eu tenho o Éder, que está trabalhando mais aqui na parte de marketing hoje. Então também ele se preparou, lógico, daí a parte do Éder, ele foi fazer engenharia de produção, foi morar em Curitiba, ele trabalhou em outras empresas também para adquirir uma experiência também, que isso é importante. E no caso da minha filha também, ela se formou em Direito e ela trabalhou um tempo com essa questão de entender processo e tudo no Ministério Público, isso também agregou bastante. E aí depois, num período, acabou o Éder casando, vindo para cá, e veio para cá e começou também, antes disso ele já começou trabalhando também lá na Ecometais,
entendendo o que era o processo de chumbo, entender como é que faz o chumbo, todo esse processo. Então também sempre eles tiveram menos contato assim de produção, mais essa questão de entender os processos, porque para mim a pessoa tem que entender um pouco de tudo. Então o Ed ficou mais nesse processo de entender com metais, refino, o que é um chumbo e tudo. E aí depois ele foi um pouco mais para a parte da indústria aí, na qualidade e tudo. E hoje ele faz esse trabalho de diretor de marketing aqui, né? E lógico que depois disso também a gente não contou um pouco aqui, mas a gente acabou adquirindo outras empresas do grupo, que é a indústria de alimentos dos Alpes. E hoje ele faz a parte que ele é o diretor lá dessa empresa também, né? E a Emily, ela veio para cá, quando nós tínhamos um sócio lá no escapamento no ano passado, e nós tínhamos esses sócios, a Emily voltou para cá e a gente direcionou olhar mais para cuidar da indústria de escapamento em Água Doce. Então hoje ela é a diretora, ela toma as decisões lá, ela cuida junto com a produção, junto com uma equipe. Então os dois filhos estão nesse sentido. Lógico, ela também ajuda aqui no RH, ela participa da reunião e a gente tem as 4 filhos, mesmo um trabalhando lá, todo mundo está envolvido dentro dos processos. Porque o mais importante, eu sempre falo assim, as pessoas têm que entender o processo para falar. Então eu acho assim que a gente conseguiu construir esse negócio. Não é uma coisa tão simples, vou dizer para vocês que é simples, não é tão simples assim, mas hoje, graças a Deus, a gente tem algumas, dizer que não tem alguma coisa quem não tem, mas a gente conseguiu construir. Eu acho assim que esse é o legado que a gente quer deixar e quer que eles entendam que o grupo é um grupo que todo mundo tem. A gente gosta muito de trabalhar, então a gente sempre quer construir que essa empresa seja familiar, mas que eles também têm que ter esse engajamento. E a gente tem essa felicidade de ter esses filhos na empresa, no grupo, e a gente se sente... Eu acho que isso é o maior prazer que eu tenho na minha vida, dizer que a gente conseguiu fazer essa transição e ele está fazendo. Mas eles vão ter que suportar eu do porque eu falei que eu quero trabalhar até 6 horas da tarde e morrer às 8 da noite. Que legal, que legal. Agora, história maravilhosa de vocês, de empreendedorismo, de paixão. E eu sempre comento com as pessoas, né? Toda história de empreendedor tem um ingrediente básico que é a paixão pelo negócio. Você nunca vai ouvir falar alguém que tem sucesso numa empresa e que não fala com olhos apaixonados, e é muito legal ver essa história de vocês. Então, eu queria saber quais são os sonhos, os projetos para o futuro, já que vocês têm toda essa vitalidade, essa vontade de continuar trabalhando. O que vocês vislumbram para Pioneiro e para o grupo no futuro? Bom, eu sempre gosto de estar crescendo, vendo que tem mais tecnologia no mundo. Nós queremos se manter uma das empresas de automatização, de melhora de processo, baixar os custos, e nós fazer os produtos que mais tem top no mundo, que seria bateria de chumbo ácido. Tem a tecnologia tradicional, e nós queremos ali nos próximos anos fazer uma bateria AGM, que é para automotivo, que vem nos carros de alto padrão, que esse hoje todas as baterias importadas de outros países, ou da Europa, dos Estados Unidos, e nós estamos preparando a nossa indústria para os próximos 2 anos, fazer essa bateria que não é produzida no Brasil, que é para atender esses caras de alto padrão. A gente vai continuar com a bateria tradicional, que é um mercado, e vai querer fazer essa bateria que é FB e AGM, que vai atender esse mercado. A gente acredita no negócio. Muita gente fala do carro elétrico que vai vir, a gente sabe que o carro elétrico vai ter um percentual do mercado no Brasil, isso é normal, mas vai chegar a 10, 15% da frota, e mesmo assim 80% da frota vai ser carro a combustão. Com certeza vai vir algumas tecnologias. E mesmo o elétrico precisa da bateria. Precisa da bateria, mas é uma bateria um pouco menor, porque a 12 volts que tem bateria chumbo ácido por causa de segurança, de energia, todos esses acessórios vai a bateria. Só que e tem a bateria de lítio. Esse mercado é muito novo para a gente falar, que quem vai fazer a bateria de lítio vai ser os fabricantes de carro. Então no mercado de reposição, se um dia a gente precisar entrar nesse ramo de bateria de lítio, a gente vai entrar, mas primeiro tem que ter fábrica que produz no carro, e tem que ter um volume aí de 15% do volume no Brasil. Acho que esse mercado o Brasil vai crescer muito no carro híbrido, né? Porque daí o híbrido, você anda com a bateria e vai melhorar a eficiência do carro.
E o cara da elétrica vai ter uma participação. Então, nos próximos 10, 15 anos, não deve mudar muito o nosso mercado de chumbo ácido e crescer. E nós queremos fazer o que tem de mais moderno para a gente atender os caminhões mais modernos que tem, que já tem outra tecnologia para as baterias ser mais duráveis ali, e a gente quer para esse mercado. O meu foco sempre é ter, cada 5 anos, ter 15% de faturamento com os novos produtos que nós não produzimos. E ter uma equipe preparada ali, crescer, conforme o Brasil está crescendo, e a gente crescer cada vez mais, aumentar o market share. Maravilha. E é isso aí. Eu acho assim que esses 35 anos para nós também proporcionou tudo isso aí. E a gente, o mais importante disso é ver as pessoas bem. E a gente bem também, né? Porque a gente tem amor pela empresa que a gente tem. Então é assim, de todo dia que eu acordo de manhã, eu falo assim, eu tenho orgulho de ter essa empresa e a gente deve se orgulhar e comemorar mais esses dias. Não é só os 35, é cada dia. Eu vejo que na vida da gente, a gente comemora muito pouco, a gente tem mais a reclamar do que comemorar, né? Então acho que o Grupo Pioneiro, pelos 35 anos, para quem conheceu nós lá no porão de casa, reformando uma bateria por ter chegado até hoje, muitas vezes as pessoas dizem, mas como é? A gente nem sabe, porque a gente nunca ficou preocupado quanto que ia ter, o que ia deixar de ter, como é que ia ter, porque a gente tem que deixar as coisas mais soltas, por isso que muitas vezes você tem que fazer as coisas sem pensar muito no resultado que vai ter, mas um dia você vai colher ele. Hoje as pessoas querem fazer alguma coisa que em 2, 3 anos já não quer mais trabalhar, que não sei mais fazer. Então qualquer coisa que você vai fazer, o retorno muitas vezes demora 10, 15 anos e muitas vezes nem vem. Mas não é por isso que você tem que parar. Então os próximos 35 anos, tomara que eu esteja aqui com 70, pode ser que eu tenha 100 anos. Essa vitalidade aí. Essa vitalidade e com essa energia, eu tenho certeza que a gente vai melhorar na parte comercial. Tenho certeza que a gente sempre tem que buscar melhorar o atendimento, estar mais próximo ao cliente, estar atendendo as melhorias que tem. E a gente quer pelo menos buscar esses 20% do mercado, principalmente de market share de bateria automóvel no Brasil, que é uma boa quantidade. De moto a gente quer pelo menos talvez chegar nos 30%, 40% do market share, e tenho certeza que a gente vai conseguir. Então é montar, pegar a equipe, distribuidora, tudo isso aí, eu tenho certeza que a gente tem, né? E ter um laço financeiro forte também, que é isso sempre ter, estoque alto. A gente acredita muito que estoque alto não quebra empresa. O que quebra empresa é caixa baixa. É caixa baixa e estoque baixo. Então a gente quer manter com esses estoques altos, porque todas as distribuidoras também, porque você precisa, as oportunidades da vida, elas têm ciclos, né? E eu acho assim que tudo você pode perceber. São 5 anos, isso desde os meus pais falavam, a gente sempre contava essa história, na agricultura é muito assim. Tem 5 anos seca e 5 anos desce. E são ciclos. Então esses ciclos a gente sempre tem que estar preparado, que é nessa oportunidade que você muitas vezes ganha mais. E talvez a gente, com um estoque alto, com financeiro, você consegue ter as oportunidades que outros não têm. Então acho assim que a Pioneiro tem que seguir nesse ramo de manter sempre essa questão forte, né? De ser uma empresa sólida em todo o sentido financeiro, produção, máquina, tecnologia. E aí isso eu tenho certeza que a gente consegue chegar aí, nós vamos em muitos anos, que o mercado nos aguarde, que nós estamos muito fortes e queremos permanecer. Legal, meus parabéns pela história de vocês, por toda a paixão, por todo o empreendedorismo. Vocês que estão nos assistindo aí, sigam a Pioneiro nas redes sociais se vocês ainda não seguem, porque a história é muito bacana. E para mim, obrigado pela confiança, é um prazer representar a marca de vocês aí. Espero que a gente tenha uma longa jornada juntos. Parabéns. Obrigado.